Olá, mais um vídeo do nosso canal Edson Soares por aí. Como você está? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Bom saber. O nosso canal hoje vai homenagear uma das figuras mais importantes do Rio de Janeiro e também do cenário nacional e mundial, que é o pastor Nilson do Amaral Fanini, um pastor da Igreja Batista aqui no Rio de Janeiro, que fez muito sucesso com seu trabalho ministerial, com trabalho missionário, e ele também já faleceu, mas deixou um legado maravilhoso aí para o meio gospel. E nós vamos daqui a pouquinho contar um pouquinho da história dele. Ainda tem uma informação nova com o nome do pastor Fanini. E já já eu vou contar para você, tá? Antes, porém, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário, compartilhar nossos vídeos e fazer parte dessa história, porque você também já é integrante e faz parte da nossa família. Então, fique à vontade, ok? Conto com a sua participação. E o destaque de hoje do canal Edson Soares por aí vai para o pastor Nilson do Amaral Fanini, que deixou uma grande história de vida e de trabalho para todos nós. E nós vamos agora pincelar um pouquinho dessa história maravilhosa. Vamos lá então? Nascido em 18 de março de 1932 em Paranaguá, estado do Paraná, aqui no Brasil, e falecido em 19 de setembro de 2009, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, foi líder religioso e evangelista brasileiro. O pastor Fanini ele foi filho dos imigrantes italianos Olímpio Fanini e Cecílio Amaral Fanini. Iniciou oficialmente sua carreira religiosa na década de 1950, ao formar-se bacharel no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil em 1955. Foi consagrado pastor na Igreja Batista da Tijuca, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, né, na zona norte do Rio, pastoreada na época pelo pastor Oswaldo Roniz, em 24 de novembro de 1955. E o pastor Fanini também foi pastor itinerante no norte do estado do Paraná por um período. Né? Nos Estados Unidos, ele também fez em 1958 mestrado no Seminário Teológico Batista, né, no Texas. Ou seja, ele era realmente um homem gabaritado e preparado para a missão do Evangelho, da palavra e também de forma de orientar as pessoas, aquecendo os corações com a palavra de Cristo. Então, realmente, o pastor Fanini merece aqui o nosso aplauso pelo trabalho dele, né? O pastor Fanini pastoreou a primeira igreja batista de Vitória em 1964, em que assumiu a primeira, na mesma época, lá no mesmo ano, em 1964, ele assumiu a primeira igreja batista de Niterói, que é conhecida como PIB Niterói. Né? Ele estava sucedendo o pastor Manuel Avelino de Souza, que havia falecido 2 anos antes. Né? Foi presidente e pastor titular dessa igreja por 41 anos. Não é para qualquer um, não, hein? Neste período, fundou e foi reitor do Seminário Teológico Batista de Niterói, no prédio de educação religiosa da PIB Niterói, assim como fundou a organização assistencial Reencontro Obras Sociais e Educacionais, da qual foi presidente por 35 anos. Olha só que carreira, né? Apresentou desde 1967 o programa Reencontro, né, pela antiga TV Educativa, que hoje é a TV Brasil. Né? O programa chegou a ser exibido em 146 emissoras de TV no Brasil e por 10 anos nos Estados Unidos. Ou seja, além de toda essa exposição aqui no Brasil, o programa também por cerca de 10 anos foi exibido lá nos Estados Unidos, devido, claro, ao conhecimento do pastor Fanini e pelo trabalho célebre que ele apresentou durante todo o seu ministério. Muito bom isso, né? Sua administração foi marcada pelo crescimento da PIB Niterói, que, conforme contagem de 2005, possuía mais de 8 mil membros. Olha só isso. Tornou-se referência no meio cristão. A igreja dele realmente era um exemplo, e eu cheguei a participar de 1 ou 2 cultos lá na PIB Niterói, na época em que o pastor Fanini fazia parte da igreja, que liderava tudo aquilo ali, realmente era maravilhoso. Um período muito bom. Esse programa dele, Reencontro, na TVE, eu assistia todos os sábados, né, pela manhã bem cedinho, né, e tinha a mensagem dele, tinha apresentações musicais, participações de artistas gospel da época. Era realmente um sucesso. O trabalho dele era muito bom mesmo.
De 1987 até 1992, foi proprietário da TV Rio até a compra dessa emissora pelo grupo que controla a Rede Record. A TV Rio é um canal antigo aqui no Rio de Janeiro, e eu lembro que era o canal 13, né? Era o canal 13, a TV Rio, e ele era justamente o responsável, o proprietário daquela emissora, e depois foi vendida para a TV Record, que hoje está aí, maior sucesso, né? A TV Record. Depois que o pastor Fanini saiu da Igreja Batista de Niterói, ele teve um período, né, que já foi no final do ministério, na Igreja Batista Memorial de Niterói, ali também no centro da cidade de Niterói. Né? Tendo deixado o pastoreado da primeira Igreja Batista de Niterói, o pastor Fanini e dona Elga, que era a esposa dele, foram acolhidos e recebidos como membros da Igreja Batista da Ilha da Conceição, igreja organizada pela PIB Niterói durante seu ministério. Por iniciativa, determinação e coragem de seu líder, que era o pastor Oséias Silva, uma congregação foi formada, dando origem à Igreja Batista Memorial de Niterói, sob a liderança pastoral do pastor Nilson do Amaral Fanini, em 1º de outubro de 2005. Quer dizer, o homem não parava, né? Trabalhava muito, trabalhou mesmo até a sua morte, nós sabemos muito bem disso, né? E o que eu quero falar com vocês também é que essa informação que a gente escolheu agora foi do site Wikipédia. Agora, existe um outro site que é webradionilsonfanini.com. Anota aí, webradionilsonfanini.com. Essa web rádio é uma novidade maravilhosa, muito legal, que já está no ar há um tempo. E tem uma programação musical nota 10, tem também programas educativos, institucionais, muito legal, vale a pena você conferir e dar uma olhadinha lá na internet, ligar o seu som, a caixa de som e ouvir, curtir bastante a programação, porque vale a pena, tá? Essa emissora ela tem o objetivo de difundir, né, o evangelho com conteúdos culturais, educacionais e sociais por meio do rádio, televisão, web rádio, TV web e mídias diversas. Né? Eles mantêm o programa Reencontro, que era apresentado pelo pastor Fanini. Né? A rádio mantém esse programa, né, que vai ao ar. Esse programa existe desde 1967, né, como falamos, na TV Brasil, né? E esse programa agora existe também via rádio, né? E nessa web rádio Nilson Fanini, que está no ar desde 2020, com programação 24 horas, ou seja, a qualquer momento, você pode, terminando de assistir o vídeo, você pode pegar, aproveitar que você está na internet, entra lá na web rádio nilsonfanini.com e curtir a programação, ok? O programa Reencontro ele ainda é exibido nas rádios Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões, né? E esse programa também está sendo exibido na Rádio Plenitude FM de Recife, no Pernambuco, de segunda a sexta-feira, de 9 h 05 da manhã às 10, tá? De 9 h 05 às 10 da manhã, ok? E vamos falar um pouquinho sobre a web rádio Nilson Fanini? Vamos lá então. Instalada inicialmente na cidade de Teresópolis, na Serra Fluminense, em 2019, hoje a web rádio ocupa seu espaço na sede do Instituto Nilson Fanini, com sua programação 24 horas no ar. Cumprindo sua missão, a web rádio transmite música de alta qualidade e variedade, mensagens, notícias, programas educativos e muito mais. Com equipamentos de ponta, o estúdio não apenas desenvolve sua grade, como também produz os programas para o Instituto Nilson Fanini, né, e demandas externas. Ou seja, o pastor Fanini ele descansou, né, não está mais entre nós, mas deixou aí um trabalho que ficou para novas gerações. E a rádio, quem fica sem rádio? Né? Para ouvir uma notícia, para ouvir uma música, para ouvir uma mensagem. Então, pode curtir lá a web rádio nilsonfanini.com, você vai gostar demais. E fica aqui, humildemente, o nosso destaque, a nossa homenagem a este homem guerreiro que marcou história, pastor Nilson do Amaral Fanini. Um grande beijo a todos vocês, obrigado pela audiência, pela participação, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.